O torcedor do Atlanta Falcons entra em pânico! Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal. Vamos falar do draft, da primeira rodada do draft da NFL. Tem muita gente entrando em pânico. Tem muita gente achando que agora vai ganhar o Super Bowl com o jogador que selecionou aqui na primeira rodada. Eu acho que tem muito exagero para os dois lados, mas sem sombra de dúvida, a seleção do Atlanta Falcons na posição 8, escolhendo Michael Penix Jr., quarterback de Washington, foi uma das escolhas mais chocantes dos últimos drafts. Sinceramente, né? Você tem lá o Kirk Cousins, que sim tem seus 36 anos, mas assinou um contrato, né, gigantesco aqui por mais 4 temporadas com o Atlanta Falcons. Então você tinha um planejamento de ter um quarterback já, e aí você já tem um núcleo jovem nas posições de tight end, running back, wide receiver. E agora você precisava endereçar talvez a sua defesa, que não foi terrível no ano passado, tá? Mas é uma defesa que tem tido problemas para pressionar o quarterback. E tinha alguns talentos aí como o Dallas Turner, até o Laiatu Lato, que foi uma escolha número 15 do Indianapolis, né, que eu acho que ajudariam bastante a defesa dos Falcons. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Tem muita gente que fala assim, não, a escolha foi terrível. Como que você sabe? A gente tem que esperar para ver o que acontece também na NFL. A gente pode questionar, e muito, e eu questiono, o planejamento aqui do Atlanta Falcons. Mas o Kirk Cousins está voltando de lesão, o Kirk Cousins tem uma vitória na vida nos playoffs, pode ser que não funcione, pode ser que ele se machuque, e é sempre bom ter um plano B na posição de quarterback, especialmente quando você acha que o cara pode se tornar o quarterback de sua franquia. O Fontenot, que é o general manager aí do Atlanta, falou que usou o modelo do Green Bay Packers, né? Quando o Green Bay Packers, em 2020, selecionou contra todas as expectativas e gerando muita raiva no seu torcedor, o Jordan Love na primeira rodada, na 26ª posição. Bom, o Jordan Love hoje é o quarterback da franquia, levou o time para os playoffs no ano passado, venceu um jogo na pós-temporada e quase também derrubou o São Francisco 49ers. O torcedor dos Packers está muito feliz com essa escolha. Na época, todo mundo fala assim, cara, tem o Aaron Rodgers na reta final da carreira aqui. Ele ainda está jogando em alto nível. Vamos escolher um wide receiver, né? Vamos escolher um wide receiver para ajudar o Aaron Rodgers. E os Packers foram de quarterback e deu muito certo. Você não pode só pensar na próxima temporada, você tem que pensar no futuro. Mas assim, o Penix, no college, teve 6 anos, teve vários anos comprometidos por causa de lesão, sofreu lesões no ombro, sofreu lesões no joelho, e quando ele se tornar o titular, pelo menos é o que a gente está projetando, ele vai ter seus 26, 27 anos de idade, né? Porque já tem 24. Então eu consigo entender todo mundo questionar aqui essa escolha. Muitos achavam que ele não era escolha, não era talento de primeira rodada. Eu acho que ele tem uma temporada fantástica no ano passado lá em Washington, pra te falar a verdade, né? Então os olheiros discordam. Tem gente que acha que ele é um quarterback, talvez top 2, top 3 nessa classe, né? Nunca se sabe. Então a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer. Mas que foi chocante, realmente foi. Então hoje eu gostaria de falar de algumas escolhas que eu achei que tem bom valor, tá? E outras que eu realmente questiono pelo aspecto assim de team building mesmo e na posição que os times escolheram tais jogadores, tá? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, beleza? Óbvio que o Chicago Bears bateu um home run aqui, selecionando o Caleb Williams na primeira posição e o Rome Odunze na 9ª. Eu não gostei do telefonema, do jeito que ele se portou quando ele atendeu o telefone lá do Ryan Poles e também falou com o treinador. Eu não gostei, né? Hey, what's up? Hey, what's in? Okay, eu achei que, geralmente eu vejo o prospecto muitas vezes chorando de felicidade, mas muito grato pela oportunidade. No college, o Caleb Williams ganhou muito dinheiro com esses negócios agora que os atletas, os jogadores do college agora podem faturar também.
Também teve um jogo lá que o time perdeu, ele foi lá, ele chorou com a mãe, né? Nada, assim, pode ser uma coisa totalmente tranquila, né? Mas você vê o seu quarterback chorando, abraçando a mãe depois do jogo, eu não sei se é a melhor coisa, né? Eu não sei. Talvez seja ok, talvez seja a personalidade dele e tá tudo certo, né? Mas não vai ter o colo da mãe na NFL e você vai ter que ser um líder de homens dentro de um vestiário. Então você pode olhar, e eu não tô criticando, né? Quem chora, abraça a mãe, chora, mostrar emoção, às vezes é uma coisa muito produtiva, não sei. Eu só tô tentando mostrar os dois lados aqui, que é uma coisa que eu nunca vi, né? Eu nunca vi dos grandes jogadores esse tipo de comportamento, né? Então, Caleb Williams é um fantástico talento, mas vamos ver esse aspecto de personalidade, como que funciona na NFL. Eu acho que é ok a gente questionar isso, porque faz parte da equação de um grande jogador, tá bom? Então vamos que vamos. Escolhas que eu gostei de várias escolhas aqui, mas alguns valores que eu gostei. Que tal os Rams escolhendo Jared Verse na 19ª posição? No meu mock ele caiu para a 26ª posição, tá? Mas mesmo assim na 10ª, eu gosto muito do jogador. Aqui na 19ª, pro time que ele foi, que perdeu o Aaron Donald, que tem o Byron Young, que vai para sua segunda temporada como pass rusher, Michael Hoyt, precisava de mais presença no front seven com a saída aí do Aaron Donald. Eles foram de Jared Verse, que foi um jogador muito produtivo lá em FSU. Forte, cara, físico, gostei. Que tal o Pittsburgh Steelers na 20ª posição, selecionando Troy Fautanu, né, que foi left tackle no college, muitos achavam que ele poderia jogar como guard, e eu acho que existe essa possibilidade aí na NFL, mas o Mike Tomlin já falou que ele vai jogar como tackle, tá? Que eles imaginam o jogador como left tackle. Então você tem o Broderick Jones, que foi uma escolha alta no ano passado, jogou como left tackle a vida inteira lá em Georgia, hoje joga como right tackle e foi bem, tá? Agora você tem o Fautanu, que também, cara, pode jogar de guard, pode jogar de left tackle. Talvez o Jones vá para left tackle, ele vá para right tackle. Um jogador bem atlético e versátil, gostei da escolha. Terrion Arnold, cornerback de Alabama, indo para Detroit. Na 24ª posição. Sim, Detroit teve que subir, fez uma troca aí. Então sacrificou a escolha de draft para subir, para pegar o jogador, mas precisava de cornerback. E para mim, o Arnold é o melhor cornerback dessa classe. No meu mock, ele foi para os Raiders na posição 13. Aqui ele sai na 24ª posição. Para mim, é o cornerback, talvez não mais instintivo, porque eu gosto muito do Cooper DeJean, né, em termos de instintos, mas o Cooper DeJean acho que vai ser mais safety na NFL, mas para mim é o jogador mais completo na posição dele nesse draft. Parabéns, Detroit, que cedeu muitos passes longos na temporada passada. O Tampa Bay selecionando Graham Barton na 26ª posição me agradou demais, né? Tampa, o Ryan Jensen, center, se aposentou. Precisava de ajuda na linha ofensiva. O Barton pode jogar como center e ele jogou como tackle, né? Ele não vai ser o left tackle, que tem o Tristan Wirfs, mas ele é versátil também, ele pode jogar como guard, tá? Então eu acho que ele traz uma mentalidade muito agressiva. Ele, pra mim, foi um dos jogadores, assim, que eu vi, que eu analisei o tape dele, eu falei, cara, esse cara me chama muita atenção pela agressividade, pelo jogo dele, o jeito que ele sobe pro segundo nível da defesa. Eu gostei muito da escolha. O Minnesota teve talvez o melhor valor aqui nesse draft, né? Se a gente analisar um jogador que caiu onde ele foi escolhido e o talento, né? Meio que um custo-benefício aqui. Dallas Turner na 17ª posição me agradou e muito. Minnesota também pegou o J.J. McCarthy, que eu acho que é um jogador que pode ser bom na liga, tá? Na 10ª posição aí, apenas uma derrota no college, jogador muito eficiente, preciso nos passes, não tem o braço mais forte, e isso é algo que a gente precisa realmente questionar, mas eu acho que ele pode dar muito certo lá no sistema do Kevin O'Connell. Mas o Dallas Turner, o time perdeu o Daniel Hunter, contratou o Jonathan Grenard, o Andrew Van Ginkel, mas precisava de mais ajuda na posição de pass rusher, de edge rusher, né? E esse jogador foi tão técnico lá em Alabama, bom contra o jogo terrestre também, várias manobras para chegar em cima do quarterback, joga com força, né? Firme.
o Dallas Turner. Eu gostei muito dessa escolha. E aí o Taliesin Fuaga também do New Orleans Saints, né, que eu achei que ele também caiu. Foi um ótimo custo-benefício também. Isso que a gente está analisando aqui. Para mim era um jogador para sair no top 10, né? E ele caiu para a 14ª posição para um time que precisava muito de linha ofensiva, tá? Porque você tem lá o Ryan Ramczyk, que é o right tackle, você tem o Eric McCoy, que é um center, que é um bom jogador, mas aí os outros jogadores deixam a desejar. Trevor Penning não funcionou, o César Ruiz, mais ou menos. Então o Fuaga pode jogar como guard ou tackle e ajuda imediatamente a linha ofensiva do New Orleans Saints. Eu queria destacar algumas coisas assim, não negativas, mas só que eu acho que vale a pena a gente questionar. O J.C. Latham, right tackle, Tennessee. Eu acho que Tennessee estava esperando o Joe Alt na 7ª posição. Ele acabou sendo escolhido na posição número 5 pelos Chargers. Jim Harbaugh, o treinador dos Chargers, gosta de montar as trincheiras, cara. Muita gente esperando o wide receiver. Eles gostam, os times do Harbaugh são muito, muito fortes nas trincheiras. Tá? Então sim, tem o Rashawn Slater, que é left tackle. Agora tem o Joe Alt também. Talvez o Slater jogue de right tackle e o Alt de left tackle. Talvez o Alt jogue de right tackle em seu primeiro ano na liga. Não sei, mas é um bom problema para ter, ok? E aí o J.C. Latham, right tackle, foi selecionado pelo Tennessee. Jogador que é muito agressivo no jogo terrestre, né? É forte, que eu te falo uma coisa, né? Uma âncora realmente muito firme. Possível você empurrar o cara para trás, então ele é um bom jogador, né, talento de primeira rodada, mas na posição número 7 talvez tenha sido cedo demais, mas vamos ver como ele se desenvolve aí na NFL, pode ser que se torne um grande jogador, ok? Tennessee precisava de linha ofensiva. O Brock Bowers na posição 13, melhor tight end da classe, mas eu tava esperando talvez os Raiders selecionar um jogador de defesa. Os primeiros 14 jogadores do draft foram jogadores de ataque, né? Então os Raiders tinham escolha aqui. Quem que a gente pega? Podia pegar o melhor jogador de defesa e foi atrás de um tight end que não tem o mesmo valor, né? A posição não é tão valorizada como a posição, por exemplo, de cornerback ou de edge. Tá? Então eles foram de Brock Bowers, que é um ótimo jogador, só que eles selecionaram também um tight end cedo no draft no ano passado. Agora, vamos ver como que os dois funcionam nesse ataque. A gente lembra Arnold Hernandez e o Gronkowski, anos atrás em New England, deu muito, muito certo. Pode ser que dê um samba incrível lá em Las Vegas, mas eu acho válido a gente pelo menos questionar a seleção. Eu adoro o jogador, mas o encaixe a gente ainda precisa esperar para ver, ok? Que tal o Cincinnati selecionando o Amarius Mims na posição 18, right tackle? O problema que eu vejo aqui, primeiro que o cara tem uma envergadura, uma coisa realmente impressionante, o cara tem mais do que 2 metros de altura, gigante, né? Enorme, perto de 150 quilos. Mas, assim, os Bengals estão selecionando um jogador que teve 8 jogos como titular no college. E os Bengals querem ganhar o título agora. Será que esse cara já se encaixa e já faz a diferença na linha ofensiva? Você acaba de contratar o Trent Brown para ser o seu right tackle. Você tem o Orlando Brown como o seu left tackle. Então, onde que ele se encaixa? Ele vai ser o right tackle? Ele vai ser guard? O que ele vai ser? Porque eu não vejo ele como guard. Né? Ele é muito grande, eu não vejo ele como guard, muito alto, a envergadura dele é para tackle, né? Então eu não sei qual que vai ser o encaixe dele nessa temporada, vamos ver como ele se desenvolve como jogador. O Jordan Morgan é interessante, jogador escolhido pelos Packers na 25ª posição, que é um jogador que, ok, vamos falar um pouquinho, mas pode dar certo o negócio, tá? O Morgan para mim é mais um guard, tá? Mais um guard. Ele jogou como tackle lá no Arizona, é um jogador extremamente atlético. A linha ofensiva dos Packers, eu achei que se portou bem no ano passado, mas lesões acontecem. E talvez você pegue um jogador melhor do que um atleta que você já tem. O Zach Tom pode jogar como center, ele é o right tackle nesse momento. Talvez você coloque lá o Morgan lá como right tackle. Ele não foi um jogador que me chamou tanta atenção nesse processo estudando os atletas. Eu acho que ele tem braços mais curtos, que é algo negativo para tackle. Então, eu tô curioso para ver como que ele se encaixa lá.
Eu pensei que Green Bay talvez tivesse mais interesse em pegar um jogador de defesa, foi de linha ofensiva e vamos ver o que acontece, lembrando que David Bakhtiari foi embora. E aqui algumas seleções, assim, ó, o Xavier Legette precisava fazer uma troca com os Bills. Carolina selecionou o Legette na 32ª posição. Precisava fazer uma troca com os Bills para sacrificar uma escolha de draft para subir para a 32ª posição? É para pegar o Xavier Legette, que é um bom jogador. O Legette, assim, para mim o que me preocupa, ele é lento para sair da linha de scrimmage. Ele vai sofrer muito press na NFL. Mas ele, em bolas contestadas, amigo, e quando ele precisa pular lá pro segundo andar para agarrar um passe, é uma coisa impressionante. A envergadura dele, a força física dele, isso chama muita atenção. Agora, você tem esse jogador, você tem o Deontay Johnson, Adam Thielen, que são jogadores diferentes, com características diferentes. Talvez ele complemente esses dois, talvez funcione. Mas eu, sinceramente, não via o Legette como um talento de primeira rodada, mas ele pode provar para todo mundo em breve que ele merecia isso e muito mais, né? Assim, eu vou te falar uma coisa. O pessoal acha que a primeira rodada é a única rodada do draft, né? E que times não erram na primeira rodada, né? Que se você não acerta... Bom, acham que se você errar na primeira rodada, já era. Mas times erram na primeira rodada e acertam muitas vezes em outras rodadas, tá bom? Então, por exemplo, o Puka Nacua foi uma escolha de 5ª rodada, ele foi o 20º wide receiver selecionado no draft do ano passado. Os dois primeiros, se a gente somar as recepções, né, dos dois primeiros, o Jackson Smith-Njigba e o Quentin Johnston, não dá o que o Puka Nacua produziu na temporada passada, tá? O Amon-Ra St. Brown, em 2021, foi uma escolha de 4ª rodada. O 17º wide receiver selecionado, ele acabou de estender seu contrato, 4 anos, 120 milhões de dólares. No mesmo draft, o Miami Dolphins trocou uma escolha de primeira rodada para subir e pegar o Jalen Waddle na posição número 6. Jalen Waddle é um ótimo jogador, mas a gente está falando de custo-benefício aqui. Óbvio que o custo-benefício do Amon-Ra St. Brown é muito, muito melhor, tá? Então, como eu disse, o draft é longo, beleza? Ok. Então é isso. Eu queria também falar de mais 2 jogadores que são apostas interessantes, jogadores que talvez, assim, um vai ser um baita encaixe, o outro nem tanto, mas é um jogador que chama muita atenção pelas habilidades, o atletismo mesmo, a habilidade atlética. Primeiro, o Xavier Worthy, indo para Kansas City. Para mim, vendo o Texas Longhorns, os 2 wide receivers lá, o Adonai Mitchell e o Worthy, para mim, o Mitchell é um prospecto melhor. Ele é mais forte, ele agarra melhor a bola. Sim, ele não tem a mesma velocidade, mas também correu as 40 jardas em 4,34 segundos. O Worthy foi o mais rápido da história do Combine, correndo em 4,21 segundos. Por outro lado, o ataque do Kansas City preza muito a velocidade e a gente viu o impacto que o Tyreek Hill, a velocidade do Tyreek Hill teve no ataque dos Chiefs. Então, embora eu não ache ele o melhor wide receiver dessa classe, para mim é um talento mais de segunda rodada, o encaixe em Kansas City especificamente pode o tornar um dos melhores, um dos mais produtivos wide receivers da liga. É possível que aconteça, tá? Com screens, com passes em profundidade, trabalhando com o Patrick Mahomes. Então eu tô muito intrigado para ver como que a velocidade do Worthy se encaixa no ataque do Kansas City Chiefs. E finalmente, Chop Robinson, jogador de Penn State que foi para o Miami Dolphins. Os Dolphins precisam muito de linha ofensiva, vamos ver como eles trabalham aqui no restante do draft, só que eles têm uma escolha de segunda rodada e aí só vão selecionar de novo na 5ª rodada. Então Miami precisa melhorar a sua linha ofensiva para proteger um quarterback que não é tão móvel, que é o Tua. Então, para mim, eu teria ido de Graham Barton aqui, eu não teria tentado reinventar a roda. Mas os Dolphins pegam um jogador que não foi tão produtivo em termos de sacks no college, mas é um cara que é muito explosivo e muito rápido para o peso dele. Esse tipo de atleta é muito intrigante, porque se você consegue moldá-lo,
ele pode se tornar uma potência na NFL, tá bom? A gente lembra o que aconteceu lá com o Micah Parsons e muitos consideram o Chop Robinson um jogador parecido com o Micah Parsons, que foi uma escolha número 12 em 2021 e se tornou talvez o melhor jogador daquela classe, né? Um jogador hoje que é dominante defensivamente. Então os Dolphins já investiram primeira rodada no Jalen Phillips, investiram primeira rodada também no Bradley Chubb, porque eles adquiriram o Bradley Chubb numa troca por uma primeira rodada e ainda pagam mais do que $20 milhões pro Bradley Chubb, que se machucou no ano passado, o Jalen Phillips também se machucou, ambos voltam de lesão. Então o Miami está investindo demais na posição de edge e precisa da produção desses jogadores. Agora você coloca o Chop Robinson lá, então você fala assim, putz, você já investiu tanto, não seria melhor extrair o melhor desses outros e aí pensar no jogador de linha? Eu teria ido de linha ofensiva, mas o Robinson pode ser melhor que o Chubb, melhor que o Phillips, talvez jogar bem com os dois, porque ele pode alinhar também atrás do center de vez em quando, parecido com o Micah Parsons, e o negócio pode dar muito, muito certo. Tá? Então, a minha primeira impressão é de eu teria ido numa outra direção, mas talvez seja algo que funcione para Miami, né? Conhecendo a sorte dos Dolphins aí no draft, provavelmente não vai dar em nada, mas enfim, é o que eu acho. Tá bom, meus jovens? Então, é isso aí. Parabéns pro Chicago Bears, que obviamente ganhou o draft pegando o Caleb Williams e o Odunze. Eu tô intrigado para ver o Drake May lá em New England, Jaden Daniels lá em Washington, Bo Nix, uma escolha que foi muito criticada, mas cara, você precisa de um quarterback para vencer. Tem o Sean Payton que pode desenvolver esse jogador e eu acho que o negócio pode dar certo. Foi altamente produtivo no ano passado. Eu gosto do Bo Nix, né? E eu tô intrigado para ver o que faz o Michael Penix Jr. também lá em Atlanta. Vai ser muito, muito interessante. É isso aí, meus jovens maravilhosos. Deixe seu like, deixe seu comentário. Falamos em breve aqui no canal. Grande abraço. Tchau.